Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência aos estudos e comentários dessa obra, O Livro dos Espíritos. No vídeo de hoje, em especial, nós estaremos falando a respeito de possessão, a obsessão e as convulsões na visão do Espiritismo. Mais especificadamente, nós estaremos comentando aqui as perguntas de número 473 até a pergunta de 483. Sugerimos que você pause esse vídeo, que você faça a leitura e as respostas ditadas pelos espíritos superiores, faça as anotações e reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e o que Ele nos pede é que nós amemos cada vez mais, vamos estudar para expandir então o nosso amor? Bom, em vídeos anteriores, nós estávamos falando a respeito da influenciação dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações e da importância do discernimento. Nós vimos o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso e o que ele tem a nos dizer sobre a questão do nosso livre-arbítrio. Muito bem, uma vez feito essas análises, nós já podemos chegar a uma conclusão bastante interessante que já é reforçada pelas perguntas e pelas respostas ditadas pelos espíritos superiores. Não há, no sentido literal da palavra, pelo conceito que ela é então dada, a ideia de possessão. Quando nós pensamos na possessão, no significado da palavra de que um outro espírito poderia coabitar um outro corpo, isso não é possível. Até porque seria como se expulsasse o outro espírito e outro espírito tomasse posse daquele corpo. Na verdade, o que a doutrina espírita explica é que pode haver o que nós chamamos de uma obsessão muito forte, de tal maneira em que o espírito encarnado ele possa ter a sua vontade praticamente reduzida a zero e realmente seja então controlado pelo outro espírito. E ao ser controlado, todas as suas ações estão limitadas e fadadas a essa ideia. Então no fim poderia dizer que ele perde o livre-arbítrio? Na verdade, não é que ele perde o livre-arbítrio, é porque a influenciação é tão grande, tão grande, tão grande, que ele acha que tudo é um só, mescla ali, e ele já perde a capacidade de discernimento, ele perde a capacidade de analisar. Quantas vezes nós fazemos situações na nossa vida em que nós viramos e falamos assim, nossa, eu perdi minha cabeça, eu estava fora de mim, eu não analisei, mas foi no fim das contas nós mesmos que fizemos. Eles explicam que a situação é praticamente semelhante. Olha que interessante. A pergunta de 473. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal, o corpo, de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Resposta. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Aí, em outras perguntas, olha o que os espíritos superiores nos respondem, que é uma questão bem interessante. Essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Em outras palavras, é a ideia da simpatia e de atração que nós já comentamos em vídeos anteriores. Então essa situação ela vai ocorrer com pessoas que não se vigiam, que não limpam seus pensamentos, que não equilibram as suas emoções, que não buscam fazer toda essa limpeza. Da mesma forma que nós limpamos o corpo, não buscam fazer essa higiene da alma, essa higiene mental, e acabam dando porta para que essas instalações e essas infiltrações, digamos assim, aconteçam. Olha que questão interessante essa nota de Allan Kardec, ele coloca assim: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres na alma de um indivíduo no seu corpo. Pois, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos, na conformidade da ideia que essa palavra está associada.
O termo possesso só se deve admitir como exprimir a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem ou que a obsediam, que é um termo mais comum. Então, dentro da doutrina espírita, é mais comum nós falarmos do termo de obsessão. É quando o indivíduo, o espírito, por abaixar muito o seu padrão vibratório e receber somente coisas negativas, e como nós comentamos em vídeos anteriores, nós acharmos que tudo é nosso, né? é, Acha que ele é aquilo e ele então abre porta para esses pensamentos e abre porta para a execução desses pensamentos, porque lembre-se, há uma cadeia, né? Começa no pensamento, depois no pensamento ele vai para a fala, depois da fala ele vai para as ações, das ações ele vira hábitos, e do hábitos ele vira caráter. Então tem todo um desencadeamento. Eles começam aqui, ó, a influenciação começa no pensamento e nós achamos que tudo é nosso, e na verdade não é. Já desde as tradições antigas já estão a nos falar que o universo é mental. Então, as ideias, o plano das ideias, Platão, filósofo bastante famoso, já falava dessa ideia, que então ocorre todo esse desencadeamento e toda essa relação. Por isso, da importância de nós sempre estarmos vigiando as ideias iniciais que constroem toda a nossa formação do nosso caráter, né? Aí vem aquela ideia, mas ok, o que fazer então quando acontecer essa situação, esse exemplo de obsediação, o que nós devemos fazer? Se nós já observamos que a conexão ela acontece mediante a relação de simpatia que há em mim, o que eu preciso fazer? Mudar a mim. Se eu mudo a mim, se eu mudo os meus padrões, se eu mudo meus pensamentos, se eu começo a vigiá-los, se eu começo a substituir por pensamentos de ordem mais elevada, se eu mudo as minhas leituras, se eu mudo os ambientes em que eu frequento, e isso é um ponto muito importante. Não é mudar a leitura, mudar o ambiente que as coisas estarão resolvidas, mas é mudar a si mesmo. Porque existem pessoas que estão em um ambiente de padrão muito elevado e dentro de si estão fechados. E o contrário também acontece. Pegamos o exemplo que eu adoro, é Jesus. Olha os ambientes onde ele frequentou. Olha onde ele passou. E mesmo assim ele não deixava de ser Jesus, porque a sua luz nunca veio de fora para dentro, e sempre de dentro para fora, essa conexão com o plano astral, com o plano da alma. E isso é um ponto muito interessante. A conexão, ela vem, ela parte aqui de dentro. O ser humano, já comentamos isso, ele não muda de fora para dentro, e sempre de dentro para fora, essa busca pela mudança, essa busca pelos atos. O que eu quero dizer com isso? Você pode estar num ambiente em que haja somente comentários negativos e você pode ter basicamente duas opiniões, dois pensamentos a respeito desses comentários. O primeiro, continuar os pensamentos negativos e dar corda a eles e continuar falando mal dos outros, a falar das fraquezas. Ou você pode olhar para esses pensamentos e pensar: nossa, eles surgem a partir da falta da reflexão. Nossa, a ausência de reflexão e de amor causa isso daqui. É uma situação que eu não quero. Será que se eu colocar um pouquinho de amor e tentar mudar esses pensamentos, vai surgir algum efeito? De novo, não é aonde estamos, mas sempre o que nós fazemos aonde estamos. E isso convém muito a gente refletir, né? E a pergunta de 479 traz um questionamento muito interessante. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Olha a resposta. A prece é um todo e poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. E aí é aquela questão, a necessidade de conhecer a si mesmo, de fazer uma autoanálise e pensar o que eu tenho que atrai tanto todo esse processo, o que eu tenho que permite com que ocorra toda essa influenciação. São os meus pensamentos, são o meu azedume, eu tenho algum hábito que abre porta para que esses pensamentos venham. Então é necessário sentar, analisar e pensar o que eu faço que propicia essa situação. Seria talvez momentos de reflexão, seria talvez momentos em que eu não estou sendo caridoso para comigo, para com os meus pensamentos, dando uma podazinha, levando mais amor, levando mais paciência. Convém a gente refletir sobre essas coisas. E por fim, porém não menos importante,
A doutrina espírita vem explicar um pouquinho a respeito da questão da convulsão, em qual Allan Kardec questiona os espíritos superiores se esse processo possui alguma influenciação dos outros espíritos, né? E se possui uma influenciação dos espíritos do outro lado, digamos assim, né? Os desencarnados. E a resposta de dados pelos espíritos superiores foi, e muita. E ele então questiona, mas esse tipo de fenômeno é causado por espíritos de alto ou baixo escalão, né? Espíritos superiores ou inferiores? E os espíritos superiores respondem com uma própria pergunta. Você acha mesmo que os espíritos superiores utilizariam desses meios? Fariam esse tipo de tortura, esse tipo de sofrimento? Aí vem aquela questão. Ah, então quer dizer que toda pessoa que sofre convulsão, existe um certo tipo de influenciação de espíritos negativos? Convém refletir. Talvez muitos casos, e isso já relatados dentro da literatura espírita, né? Nós observamos situações de pessoas que são convulsionárias porque têm uma mediunidade muito forte, permite então essa influenciação, não sabem controlar e ter todo esse equilíbrio e esse amparato e acabam tendo como consequência a convulsão. Por isso a importância da oração, por isso a importância de uma análise dos hábitos, de parar e refletir o que leva a essa convulsão. Dentro da literatura científica, mostra que grande parte dos casos de convulsão são causados pela má alimentação, por altos níveis de ansiedade e de estresse. Ou seja, todas essas questões, nós já estamos aqui refletindo que elas são portas para que haja essa influenciação e que coisas é, ruins aconteçam conosco. No azedume, na ansiedade. Observe, uma pessoa ansiosa, ela não para refletir. Falo por mim mesmo. Em momentos de ansiedade em que eu esqueço de respirar, em que eu abro porta e começo a ficar muito fadigado, eu não reflito. Não refletindo, pensamentos que chegam ali, já começo a executá-los, eu não paro, opa, 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 opa. Isso aqui é bom, é ruim, não é? Eu já tô ali fazendo. E quando eu vejo, isso é ruim. Mas já iniciei. Mas a melhor coisa, identificou, para, imediatamente para. E fala, não, até que não. E tenta se esforçar cada vez mais para que nem inicie. Mas o importante é, às vezes a gente iniciava, começava e já terminava. Hoje está ali no meio, você já identifica, já é um bom caminho. Então por isso que o estudo, ele clareia muitas coisas. Por isso que nós devemos, em suma, quando nós pensamos nesse processo de obsessão e tudo mais, devemos pensar, o início de tudo começa em mim. Quais são os pontos de partida que eu devo então melhorar para que não haja então essa influenciação? Convém essas análises. Bom, esperamos que as reflexões tenham te trago mais reflexões, que possamos refletir sobre elas e melhorar cada vez mais a nós mesmos, buscando ter uma vida cada vez melhor. Um beijo no seu coração e nos vemos no nosso próximo vídeo.